voltando novamente com vocês a trazer aí um tema importantíssimo da palavra de Deus. E nessa oportunidade nós estaremos falando da Trindade. Quando falamos em Trindade, nós vamos para o verso 19 do capítulo 28 do Evangelho de São Mateus. Ide, portanto, e ensinai as nações, batizando-as em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Por que Pai? Por que Filho? Por que Espírito Santo? Tendo em vista que muitos têm como Pai, Filho e Espírito Santo, sendo um Deus só. Mas para nós entender e compreender a importância da Trindade divina, nós deixa esse verso 19 do capítulo 28 do Evangelho de São Mateus e vamos lá no princípio. Quando falamos em princípio, nós falamos no livro de Gênesis, dentro do verso 2 do capítulo 1 de Gênesis, a parte B do versículo. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Veja que já está falando do Espírito Santo de Deus. Ficamos nós, mesmo dentro do livro de Gênesis. Agora nós vamos para o verso 26 do mesmo capítulo 1 desse livro sagrado. Diz Deus: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. A palavra façamos, ela está no plural e não no singular. Quando falamos no plural, nós volta para o verso 2 do mesmo capítulo de Gênesis, a parte B do versículo. E o Espírito Santo de Deus pairava sobre as águas. Você está falando de um. Agora no verso 6 do capítulo 1 de Gênesis, está Deus dizendo: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Segundo, agora quem é que estava junto com Jesus, com Deus, nessa hora que ele diz façamos, no plural? Eu deixo o verso 26 do capítulo 1 de Gênesis e nós vamos agora para o Evangelho de São João, no capítulo 1 e verso 1. O verbo, olha só, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Já está falando de duas. A palavra verbo é palavra. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Quem é que estava com Deus? Jesus Cristo. Só que você tem que entender, você tem que compreender. Você que diz que é um só, você tem que compreender que quando fala de Jesus, lá no princípio de Gênesis, no verso 26 do capítulo 1 de Gênesis, não está falando de Cristo. Não, porque ainda ele não tinha vindo a este mundo. Mas no Evangelho de São João, dentro do verso do capítulo 1 desse texto sagrado, está falando do verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Ou seja, Jesus, ele antes de vir a este mundo, enviado pelo Espírito Santo de Deus, ele era Deus e estava do lado de Deus. Deixo eu esse texto sagrado do verso 1 do capítulo 1 do Evangelho de São João e fico dentro do Evangelho de São João. Agora eu vou para o verso 2 do capítulo 1. Estava no princípio com Deus. Quem é que estava no princípio com Deus? Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo ainda ele não tinha vindo a este mundo. Quando falamos de vir a este mundo, eu deixo o verso 26 do capítulo 1 de Gênesis e agora eu vou, sabe para onde? Para o Evangelho de São Mateus, dentro do verso 18 do capítulo 1, a qual o anjo Gabriel aparece para Maria, anunciando a vinda de quem? Do Filho de Deus. No verso 20 do mesmo capítulo 1 do Evangelho de São João, ou melhor, perdão, do Evangelho de São Mateus, está agora quem? José, que a qual não tinha se despojado ainda com a sua esposa, que era quem? Maria. Ao observar que ela estava grávida, ele quis afastar dela. Só que no verso 21 do mesmo capítulo 1
do Evangelho de São Mateus, o anjo aparece, o anjo Gabriel aparece para quem? Para José e diz: olha, o que está gerado no ventre de sua mulher foi pelo Espírito Santo de Deus. Veja, amados, que é três, não é um só. Ou seja, Pai, Filho e Espírito Santo. Por que Pai? Deus. Por que ele se tornou Pai? Porque ele enviou o seu Filho, Jesus Cristo, a este mundo. Por que Espírito Santo? É o Consolador. Então quer dizer o que? Essa teoria que trazem aí dizendo que é um Deus único, e isso não há base bíblica. Mas nós vamos ainda continuar trazendo no âmbito desses estudos, para você que tem dúvida acerca da Trindade Divina, e para você que tem estudado uma teologia que mostra que é um Deus só. E eu quero te mostrar dentro da Bíblia que não é um Deus só, mas sim é três deuses. Que Deus abençoa.